Obrigado. Então, vamos retomar os trabalhos então dessa tarde, dia 13 de abril de 2021. Nós havíamos acabado de julgar o item 22, passemos então ao item 26, Óleo Norte Limitada, a conselheira Luciana. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto contra acordo por unanimidade de votos manteve o crédito tributário exigido. O auto de infração foi lavrado após fiscalização realizada na empresa, sob a acusação de ter havido omissão de receita na venda de produtos de fabricação própria, tendo apurado o montante supostamente devido e aplicado multa de 150%, por entender que não houve mero erro do contribuinte, mas que houve sim intenção de omitir do fisco sua real situação econômico-fiscal na apuração dos tributos. Em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a arguir caráter confiscatório da multa de ofício aplicado, no percentual de 150%, e a ausência de dolo específico de sonoridade, defendendo que sua conduta representaria mero erro de fato excusável da contabilidade ao prestar declaração zerada, tanto na DIPJ 2011 como nas DCTFs mensais, até porque, apesar de referidas declarações terem sido entregues zeradas, houve recolhimento de tributos antes do início da ação fiscal, como reconhecido pelo próprio auto de infração, restando evidente o erro material, que não seria possível coexistir com a entrega de declaração zerada, haja vista a existência do pagamento. Apreciados argumentos da impugnação, o lançamento foi mantido, afastado a alegação de erro excusável e mantida a multa qualificada, também declarada definitiva a exigência correspondente dos tributos lançados e não recolhidos, acrescido de multa de ofício no percentual de 20%, haja vista a ausência de manifestação do impugnante contra o próprio valor lançado. Contudo, inconformado com o resultado do julgamento, depois recurso, reiterando os argumentos de erro excusável e a ausência de demonstração de dolo e fraude para fins de aplicação da multa qualificada, bem como seu caráter confiscatório. O relatório passou ao voto. Vistos e relatados os autos, o recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço. Da alegação de erro excusável, defende o recorrente que, apesar de suas declarações terem sido entregues zeradas, houve recolhimento de tributos antes do início da ação fiscal. Portanto, segundo ela, seria evidente a ocorrência de erro material, pois a existência de pagamento evidencia sua boa-fé e seria incompatível com a alegação de fraude na entrega de declarações zeradas. Em destaque, ao apreciar tal argumento, o acórdão recorrido, ao afastar a alegação de erro excusável, cuidou de detalhar as seguintes situações. No caso que ora se trata, conforme consignado no TVF, a contribuinte apresentou tanto as DCTFs mensais zeradas, ou seja, sem confissão de qualquer débito, como a respectiva DIPJ, sem qualquer informação de receita oferida no período. Assim, considerando o diminuto valor dos recolhimentos efetuados, representando em suma menos de 1% do devido, segundo constou no TVF, caso não tivessem sido detectadas inconsistências apontadas entre o declarado, a Receita Federal, zero, e a emissão de notas fiscais eletrônicas do SPED, R$ 6.592.202,10, e promovida a ação fiscal, a Receita Federal não teria o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, tais como previstos no inciso 1 do artigo 71 da Lei 4.502, de 64. Destaque-se que não se está tratando de inadimplemento total ou parcial. Essa conduta de deixar de pagar tributo por si só não constitui crime, segundo a jurisprudência doutrina especializada. O inadimplemento ocorre quando o contribuinte declara todos os fatos geradores da repartição fazendária e, de acordo com a periodicidade exigida em lei, cumpre com todas as obrigações tributárias acessórias e tem escrita contábil regular, mas não paga o tributo. Contudo, a sonegação fiscal pode ser caracterizada quando o inadimplemento total ou parcial da obrigação tributária é acompanhada de outro elemento, a fraude, que justamente consiste na situação em tela, no sentido de omitir a informação do fisco. Nessa situação, não para controvérsia sobre o fato de o contribuinte não ter declarado qualquer débito em DCTF antes do início da ação fiscal e tampouco informado no respectivo DIPJ ter oferido significativa receita no período.
Nesse contexto, os pagamentos efetuados pelo contribuinte em valores mínimos proporcionalmente aos devidos, cuja receita utilizada no cálculo dos débitos representa aproximadamente 0,614% da receita escriturada, corroboram a intenção mencionada pela fiscalização de emitir do conhecimento do fisco sua real situação econômico-fiscal na apuração dos tributos a que estava obrigado. Também anotou a autoridade fiscal atuante no TVF que a receita utilizada pelo contribuinte no cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e PIS, confrontada com a escrituração dos livros de diário e razão, bem como notas fiscais eletrônicas emitidas no período de novembro a dezembro do ano base de 2010, demonstram claramente que a intenção não era levar o conhecimento da Receita Federal do seu real faturamento com o intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos. Também corrobora a intenção imputada fiscalizada o fato de, no livro diário referente ao ano calendário de 2010, ter sido autenticado pela Junta Comercial do Estado do Maranhão somente em 10 de outubro de 2013, ou seja, após a intimação para sua apresentação, que se deu com a ciência do termo inicial em 6 de setembro de 2013. Outro fator que milita em desfavor da contribuinte é a reiteração da conduta de apresentar DCTFs mensais zeradas, sem a confissão de qualquer débito, além de ter prestado informação análoga na DIPJ, como se não tivesse oferido qualquer receita tributária no período. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte não trouxe nenhum argumento ou prova capaz de alterar tal entendimento, ou seja, de modo que a tese de excusável até poderia vir a ser aceita, contudo era necessária prova do erro, e não meramente sua alegação. Nem a seguir, tendo a contribuinte demonstrado erro excusável apto a afastar a aplicação da penalidade, mantém a decisão incorrida por seus próprios acertados fundamentos, também no que diz respeito à presença dos elementos qualificadores da autuação, mantendo a multa no patamar de 150% ao qual foi aplicada. No que diz respeito à multa qualificada, a recorrente ainda deduz ao ditado dos princípios constitucionais tributários da proporcionalidade, da razoabilidade, dado o caráter confiscatório na sua combinação. Aqui, no caso, deixo de conhecer o argumento em razão da súmula 2 CARF, onde aponta que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Deste modo, não conheço das questões que sustentam a subsistência do crédito com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pelo recorrente. E pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar o provimento. É o voto. Tem que saber se o presidente está aí. Eu estou. Ah, então tá. Desapareceu. O senhor não está aparecendo aqui. Que coisa desagradável. E agora? Não estou vendo o senhor, não sei Não se os está outros vendo, estão. senhor. Que beleza. Não caiu. Não vendo também. O importante é que na gravação está aparecendo. Vocês não se preocupem, mas eu estou aqui, tá bom? Ok. Que coisa, meu Deus do céu. Não somos só nós que estamos tendo problema de conexão, tá? Eu estou recebendo mais de uma e-mail aqui da COSUP, do apoio, dizendo que eles estão com o mesmo problema do que nós aqui, tá bom? Inclusive com algumas orientações. Mas enfim, vamos tocando. Alguma dúvida em relação ao voto da conselheira? Podemos passar a votação? Estou camerando. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Então temos por unanimidade de votos conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vamos ao item 27, conselheiro Carlos André, Comercial de Alimentos Montemar Limitada. Bom, presidente, esse aqui é um auto de infração relacionado com a matéria que nós votamos mais cedo, dessa mesma contribuinte. Né? Nós votamos, foi feito o procedimento de fiscalização do imposto de renda, pegou 2006 e 2007, né? E nós apreciamos ainda mais cedo a questão do PIS e COFINS, reflexo de RPJ, lançado em 2007. Lá naquele processo eu tinha dito, né,
que o contribuinte tinha deixado de apresentar a DCTF, né? E aqui é o auto de infração de multa regulamentar por atraso ou falta de entrega de DCTF. É isso. Ok. Né? Essa é a matéria desse processo. Ok. Então, trata de multa por atraso da entrega do DCTF do primeiro e segundo semestre de 2007. Auto-infração em questão, decorreu de procedimento de fiscalização de RPJ, nos calendários 6 e 7. Na fiscalização, a autoridade administrativa constatou a falta de entrega de DCTF relativa ao ano calendário de 2007 e impôs multa regulamentar no valor de R$ 798.313,51, conforme artigo 7º, inciso 2, parágrafo 3º, da Lei 10.426. Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação. Eu reproduzo aí o trecho, né, do relatório de piso. Então vejam que a contribuinte ela levou em síntese a duplicidade de multas de ofício, o caráter confiscatório da multa e também a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício, sobre a mesma base de cálculo. A impugnação foi julgada improcedente, conforme o acordo 59185 da DRJ Recife, e apertada a síntese, a autoridade julgadora após concluiu que a fiscalização não poderia deixar de aplicar norma prevista, multa prevista em norma legal, razão de inconstitucionalidade, que a multa contestada não se confundiria com as hipóteses de multa de ofício e multas isoladas previstas no artigo 44 da Lei 9.430. E resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, né, com as seguintes alegações. Improcedência da aplicação isolada da pena. A contribuinte argumentou que a autoridade fiscal já teria aplicado multas de ofício relativas aos tributos lançados de ofício nos processos final 13 e 34, e que a concomitância dessas multas com a multa por atraso na entrega da DCTF seria abusiva e ilegal, ferindo o princípio do não confisco. Ademais, a jurisprudência do CARF afastaria a possibilidade de concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada. Então, eu trago aqui as palavras da contribuinte, né? Do exposto, resta irrefutável que o presente auto-infração não pode prosperar. 1. Pela duplicidade entre essa multa isolada e as outras penalidades já exigidas em outro processo administrativo contra recorrente, mesmo períodos e mesmas bases de cálculo. 2. Porque, tendo sido constituído de ofício o tributo do ano de 2007, suprida está a ausência de confissão de dívida. E 3, porque já está assentado na jurisprudência administrativa do CARF, tal concomitância de cobrança não encontra respaldo jurídico no ordenamento, portanto, não merece prosperar. Então, esse é o relatório. Bom, passando ao voto. De pronto, impede salientar que a recorrente não contesta a omissão das declarações, e nem as bases de cálculo utilizadas pela fiscalização para a apuração das multas. Então, passo à apreciação das alegações. A inconstitucionalidade, a gente afasta, né, com base na súmula CARF número 2. A concomitância entre a multa de ofício e multa regulamentar. Em suas alegações, a contribuinte faz uma confusão entre multa de ofício, multas isoladas e multas regulamentares por descumprimento de obrigação acessória. A jurisprudência do CARF, citada na peça recursal, diz respeito à concomitância entre a multa de ofício, pela falta de declaração e recolhimento de tributo, e a multa isolada em razão da falta de declaração e pagamento de estimativa, IRPJ e contribuição social, devidos pelos contribuintes tributados pelo lucro real. Aí está o artigo 44 da 9.430, que é a base, né, daquelas multas. Ora, conforme dito, a multa sob análise não diz respeito a pagamentos de antecipações de IRPJ e contribuição social, mas ao descumprimento de obrigação acessória. Fez, portanto, que a jurisprudência mencionada no recurso é inaplicável ao caso vertente, em razão de tratar de matéria diversa daquela que é objeto do presente processo. E fez também mencionar que o lançamento de ofício dos créditos tributários, objeto dos processos final 13 e 34, não tem o condão de afastar a imposição de multa por atraso na entrega dos DCTFs, em razão de absoluta falta de previsão legal para tanto. Então, não vislumbro razão para reformar a decisão de
difícil. Voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe o provimento. Alguma dúvida, senhores? Doutor Daniel, seu colega está com alguma dúvida ali atrás, não? Não, né? Eu acho que ele vai pedir ver. Tá bem tranquilo ele. Então tá bom. Doutor Camerano, seu voto. Acompanha o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Doutor Camerano, item 28, recorrente Arena Itaquera S.A. Tem alguém pedido aqui, não? Por algum motivo? Não, né? Estou me segurando aqui, presidente. Se segure, homem, se segure. Doutor Camerano, por favor. Pois não. Ô, André, já te passei por e-mail, viu? O voto. Tá bom, obrigado, Camerano. Mas a pasta T já voltou aqui também, opcional. Ah, tá. Eu já, de qualquer maneira, você fica com 2 aí, então. Tá ótimo. Muito bem. Para bem sintetizar o ocorrido, eu vou transcrever aqui, então, o excerto do relatório da decisão de piso. DRJ de BH, Belo Horizonte, né? O auto de infração exige o recolhimento de crédito tributário no montante de R$23.087.000, unicamente em posição de multa regulamentar. Por quê? A apresentação de escrituração contábil é SF, com informações inexatas, incompletas ou omitidas, né? Então, tem algumas informações lá, aplicaram a legislação, calcularam a multa, né? Aí, durante a fiscalização, o autuante apresentou a motivação dos lançamentos. Então, vou, de uma maneira rápida aqui, dizer o seguinte, que a Arena cumpriu a obrigação acessória em desacordo com as normas fiscais ao preencher a escrituração contábil fiscal relativa ao ano calendário de 2014. Foi apresentada com incorreções. Aí foi aplicado o dispositivo da Instrução Normativa 1422 e artigo 6º, Decreto-Lei 1598. Muito bem. Então, lá prescreve a obrigatoriedade dos contribuintes escriturários livre de apuração do lucro real, com a nova redação dada pela 12973 de 2014, que passou a ser exigido por meio digital, né? O EFC. Então, em referido livro, deve ser transcrita a demonstração do lucro real, né? E a contribuição social sobre o lucro líquido. Muito bem. A Arena apurou seu resultado pelo regime de tributação com base no lucro real no ano do calendário de 2014, portanto, estava obrigada à apuração do lucro real e, consequentemente, a entrega da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Muito bem. Muito bem. Foi lavrado termo de intimação, solicitando elementos, esclarecimentos, as demonstrações contábeis, né? Algumas divergências entre o prejuízo contábil na ESD e o prejuízo contábil apresentado na ECF. Por quê? Lá na ESD tinha lá um prejuízo contábil de 162 milhões. E o prejuízo contábil na ECF, na situação fiscal, prejuízo de 207 milhões. Aí solicitou prorrogação de prazo, foi concedido mais prorrogação, né? Então apresentou esclarecimentos aqui. Depois, posteriormente, apresentou esclarecimento parcial. A Arena juntou a resposta à planilha demonstrando o resultado contábil e fiscal correto. Nos trimestres no calendário de 2014, apresentou o LALU correto, balancetes corretos, demonstração de resultados corretos. Bom, pela análise de resposta ao termo, estou claro que a SF do calendário de 2014 foi apresentada com declaração de valores inexatos.
a planilha demonstrando o resultado contábil fiscal produzido pela Arena apresenta os valores do resultado contábil, prejuízo do período, resultado de avaliação dos investimentos permanentes pelo método de equivalência patrimonial, positivos e negativos, que conferem com os registros contábeis na ECD, e que, por sua vez, são a base de cálculo para apuração do lucro real e a base de cálculo para função social. Não houve lançamento decorrente de ajuste no RTP. Muito bem. Então, ele vai explicando aqui como é que faz a investigação, relatório lá do registro M300, a demonstração do lucro real, a base de cálculo negativa seria o M350, tudo lá no SPED da SF, né? Muito bem. A fiscalização, então, ela produziu uns quadros, verificação de inexatidões e incorreções, né? Ela faz, depois eu vou mostrar os quadros aqui, ela faz o valor declarado, na SF, o valor correto e tal, os valores que deveriam ser declarados, né? E a coluna diferença, que corresponderia à valoração das inexatidões, incorreções e omissões apuradas, observadas no preenchimento da SF. Muito bem. Então, vamos mais adiante aqui. Então, ele apurou essas incorreções, que depois vamos ver a tabela lá, que ele mencionou aqui, que a base de cálculo da infração é representada pelo valor inexato, incorreto ou omitido, constante nos campos preenchidos na SF. Considerando que a Arena apura seu resultado com base no lucro real, com periodicidade anual, as fichas da SF com dados trimestrais foram ignoradas, sendo consideradas apenas as fichas de apuração anual do lucro real e da base de cálculo de função social. A alíquota aplicável à base de cálculo é de 3%. A base de cálculo da multa é demonstrada através dos quadros base de cálculo da multa. Depois nós vamos ver mais lá na frente. Muito bem. Não poderia mais ter feito uma retificação, porque teria passado os prazos, né? Porque, dependendo do atendimento ou não da intimação, então ela teria um benefício de redução da multa e tal. Então, a fiscalização diz aqui o seguinte: a ECD original não mais pode ser substituída por força de um dispositivo da INEC. Então, a fiscalização, ela acata a alegação de impossibilidade de cumprir a intimação fiscal para a retificação da SF, porque tinha passado o prazo. Então, em decorrência dessa impossibilidade de atendimento à intimação, a fiscalização entendeu que deve ser aplicado o benefício da redução de 50% da multa aplicada. A fiscalização apurou quanto é que tinha de multa, por ela estar em possibilidade de fazer a retificação lá porque tinha passado o prazo, ela reduziu em 50% a multa. Muito bem. Na impugnação tempestiva, aí ele vai escorrendo aqui, que apresentou os documentos pedidos, esclarecimentos e tal, que a fiscalização apontou a existência de diferença dos valores declarados na ECF nos seguintes campos: lucro líquido antes de imposto de renda, entre a ECD e a SF, ajuste do regime tributário, provisões não dedutíveis e tal. Assim ela vai mencionando aí o que ela entendeu que teria sido algumas diferenças nos valores que é apontado pela fiscalização. Que a Itaquera respondeu ao termo de verificação fiscal e demonstrou que, de fato, não havia valores a serem declarados ativos de ajuste do RTT, provisões não dedutíveis. Demonstrou ainda quais foram os valores efetivos ativos do lucro líquido e as exclusões e adições ao lucro real por aumento ou diminuição do valor de investimento controlado pelo método de equivalência patrimonial. Enfim, ela citou várias diferenças aqui que não foram sequer consideradas na base de cálculo da multa, como adiante nós vamos ver no quadro comparativo da fiscalização. Que ela tentou fazer essas correções, mas que não era mais possível fazer, né? Que as incorreções em questão não resultaram em ausência de recolhimento de qualquer tributo. Ao contrário, as informações diminuíram o prejuízo fiscal acumulado e a base de cálculo negativo da contribuição social, que poderiam ser aproveitados pelo impugnante para a diminuição do imposto de renda e contribuição social a pagar em exercícios posteriores, né?
Então, ela entende que como ela diz aqui, que essa multa é absurda, porque contraria princípio de tributação, está indignada com a aplicação da multa de R$23.087.000 por meras incorreções, que não implicaram na diminuição de 1 centavo de tributação para os cofres públicos. Né? Então, ela vai discorrendo aí sobre essa questão. Ela reconhece que tem aqueles equívocos lá. Que a fiscalização se convenceu de que não havia receita ou lucro tributáveis no exercício fiscal de 2014, tanto é assim que não há exigência de qualquer tributo da empresa no período. Né? Muito bem. A Arena Itaquera, diante da provocação da autoridade fiscal, efetivamente notou que os valores escriturados estavam incorretos. Né? Então, ela explica aqui, então, as divergências, né? Que era contabilidade feita por terceiros e tal. Enfim, ela vai explicando que essas incorreções aí. Assim que informaram dos erros cometidos, a Arena Itaquera procedeu às devidas correções na SCF, deixando de retificar diretamente a SCF, somente por conta da impossibilidade de retificação da declaração. É evidente a sua boa-fé, né? Reitera que não houve recolhimento de tributo, não houve exigência tributária. É evidente que não é minimamente justo, proporcional e razoável apenar impugnante em multa superior a R$23 milhões por erro que não causou nenhum prejuízo à autoridade tributária. Então, ela diz que esse ano aí de 2014, a SF, né, foi o primeiro ano de aplicação da SF, da SCD, então ela alega que muitas empresas tiveram dificuldades, então ela também traz uma argumentação nesse sentido, de que era perfeitamente plausível acontecer erros dessa natureza e tal, né? Muito bem. Então depois ela começa a falar sobre a irrazoabilidade dessa multa, né? Que não causou nenhum prejuízo à autoridade tributária. Aí fala sobre eventuais decisões judiciais, sobre multas confiscatórias, né, multas desproporcionais, né? Muito bem. Mas ela reconheceu que realmente existiam algumas informações inexatas. Então, vou passar aqui, senhor presidente. Aí fala do princípio constitucional do não confisco também, né? Da incorreta quantificação da multa punitiva. Ela diz que o prejuízo fiscal declarado pela Arena Itaquera na SF não tinha... eu estou aqui na página 11. Não tinha qualquer incorreção. O seu valor é de 76 milhões e está perfeitamente retratado no quadro M300 da declaração, relativo à apuração do lucro real. Né? Então, ela fala onde que estavam apontados os elementos do erro. No lucro líquido e tal. No entanto, o valor do prejuízo fiscal estava absolutamente correto, como atestado pela própria fiscalização. Então, ela disse que essas inexatidões materiais que aconteceram não têm qualquer repercussão tributária, né? Muito bem. Nesse outro tópico aqui, da multa em duplicidade, né? Ela ainda que por absurdo se entenda pela legalidade da multa, ela deve ser reduzida, visto que há aplicação dupla para as informações inexatas declaradas pela Arena Itaquera em relação ao lucro líquido, ajuste por diminuição no valor do investimento avaliado pelo patrimônio líquido e ajuste por aumento no valor do investimento avaliado pelo PR. Eu botei duas vezes aqui. Nesse caso, a diferença constatada entre os valores declarados na SF
em seu valor correto, foram considerados 2 vezes, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. E você vai lá na demonstração do lucro, imposto de renda, a demonstração da base de cálculo. Se uma informação está incorreta no imposto de renda, a fiscalização considerou, no caso, que ele quer dizer, a mesma informação 2 vezes. Ela pega a base de cálculo para o imposto de renda e pega uma informação que é a mesma do imposto de renda, foi usada na contribuição social, e ela entende que essas 2 importâncias somadas, na realidade, é uma informação só. Né? Então, a base de cálculo está considerando 2 valores, os mesmos valores, idênticos. Né? Bom, então ela conclui aqui, é evidente que a incorreção é somente uma. A declaração deste valor não pode ser diferente por imposto de renda e contribuição social, uma vez que são considerados pelo mesmo valor para fins de apuração desses 2 tributos. Isso nós vamos ver lá no voto. Tá? Eu já vou adiantando aqui, que ela pede, então, essa redução aí, porque foi uma informação incorreta usada em duplicidade na base de cálculo da multa. Então, ela pede o cancelamento da multa ou a sua redução. Né? Muito bem. A autoridade julgadora de primeira instância manteve integralmente o lançamento da multa, julgando improcedente a impugnação apresentada. No recurso voluntário, a interessada discorre basicamente sobre os mesmos temas alegados na impugnação, fazendo uma roupagem um pouco diferente, mas na essência são os mesmos argumentos. É o relatório essencial. Conforme preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se deve conhecer. Conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso não diferem em sua essência das manifestações de inconformismo apresentadas na impugnação e apreciadas pela decisão de se mostrar. Então, eu trago aqui os tópicos que ele traz no recurso voluntário para mostrar para os senhores que são os mesmos tópicos, lá apenas com outra roupagem, outro título, mas são os mesmos tópicos trazidos na impugnação. Tópico 3. Da evidente falta de proporção e razoabilidade da multa aplicada, a recorrente desfila seus argumentos pelos itens 3 a 45, inovando um pouco aqui e ali, mas o conteúdo central é sempre o mesmo, do alegado junto à decisão de piso. Então, trago aqui alguns exemplos. Fala sobre os 23 milhões, que é um montante absurdo, a inexistência de cobrança de qualquer tributo pela fiscalização no exame da conduta recorrente é a medida pela qual se demonstrar que a aplicação da penalidade ultrapassa os parâmetros de proporcionalidade. São argumentos que foram utilizados lá atrás. Né? Muito bem. Então, só coloquei aqui para mostrar que são os mesmos. Eu só peguei trechos aqui do recurso voluntário que são idênticos ao da impugnação. Estas questões, da questão da irrazoabilidade, desproporcionalidade, né? Essas questões já foram devidamente apreciadas pela decisão de piso. De forma que, sob este ângulo reclamatório, não se pode concordar com a linha desenvolvida pela recorrente. Afinal, está se insurgindo com a exorbitância da multa aplicada legalmente prevista. Se a base de cálculo está correta ou não, nós vamos ver depois. Mas a legislação prevê a aplicação dessa multa. Nesse sentido, reproduz e adota o decisório da DRJ. Então, fala aqui que essas objeções são infundadas, né? Que a presente autuação diz respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória, que era o dever de apresentar e preencher corretamente a SCF e de efetuar correções de eventuais erros antes do início de qualquer procedimento fiscal ou intimação. Então, como não ocorreu isso, ela está mantendo aqui a multa, ignorando essas alegações de exorbitância de valor, desproporcionalidade. Né? Muito bem. Vou passando aqui mais rápido. A impugnante também argumenta que a multa não era razoável nem proporcional, teria efeitos confiscatórios. Aqui a DRJ vai falando sobre tudo isso daí. Muito bem. Então, ela faz aqui na sua conclusão. O artigo 8º-A, inciso 2 do DL 1598/77, combina taxativamente a multa em questão e fixa seu percentual e base de cálculo, sem conceder autoridade administrativa nem poder discricionário para atenuar ou excluir a sanção, com base nos fundamentos invocados pelo impugnante.
essa norma vigente na época dos fatos geradores, abrangida pelo lançamento, aplicou estritamente ao autuante. Logo, acatar a impugnação apresentada implicaria negar a aplicação à legislação vigente, né? Muito bem. Outro item do recurso voluntário, o item 3.1, da extensa jurisprudência aplicada a recorrentes, né? Então, ela destaca lá nos itens 46 a 47, excesso de decisões judiciais, que em seu entendimento seriam semelhantes à tese que defende, né? Razoabilidade, proporcionalidade, aplicação do princípio constitucional do não confisco. Também, isso aqui reproduz a correção da decisão de piso, que eu estou adotando como aqui reproduz o texto da decisão de piso sobre essa questão de confiscatório, multa confiscatória, né? Muito bem. No tópico 5, da impossibilidade de aplicação da multa em caso de correção do crédito tributário, ela destaca lá nos itens 59 a 67, ao manifestar seu inconformismo com a multa aplicada, mesmo que seu resultado fiscal esteja correto. Na verdade, tais argumentos revelam seu inconformismo com a decisão de piso, que já se pronunciou sobre a alegação, né? Então, eu trago novamente essa alegação que ela já usou lá, ela está trazendo aqui, olha, eu não paguei nenhum imposto, não precisei pagar nenhum imposto, está tudo certo, então não teria sentido essa multa. A DRJ já se pronunciou e as alegações trazidas são as mesmas. Reproduz aqui as alegações da recorrente e reitero o assinalado pela autoridade julgadora, que eu vou reproduzir aqui. A impugnante argue que teria havido incorreta quantificação da multa em virtude que o prejuízo fiscal declarado pela lei de Itaquera, no valor de 76 milhões, não era passível de nenhuma correção, e assim permaneceu. Todavia, a arguição é infundada, visto que, de acordo com o artigo 8º, inciso 2 do DL 1598/77, a multa incide não apenas sobre as incorreções verificadas no campo destinado a indicar o valor do lucro do prejuízo, mas também sobre qualquer inexatidão, incorreção ou omissão, né? E seu montante corresponde a 3% do valor incorreto ou omitido. A própria impugnante reconhece que havia incorreção quanto a itens que integram do lucro real, né? Nomeadamente o ajuste do RTT, provisões não dedutíveis, de ajustes e exclusões por aumento ou diminuição do valor do investimento. Pois foram justamente as incorreções nesses campos que foram levados em conta pela fiscalização no cálculo da multa. Ainda que no cômputo final, que corresponde ao valor do lucro do prejuízo fiscal, o resultado tenha permanecido o mesmo, as incorreções verificadas em quaisquer dos campos que compõem a sua apuração estão sujeitos à sanção em questão. No TVF está claramente demonstrado que as incorreções ocorreram, seus valores, respectivo cálculo da multa. Quanto a esses dados demonstrados pela autoridade lançadora, o impugnante não apresenta nenhuma objeção. Apenas sustenta a tese, frontalmente contrária ao texto legal, de que tais incorreções poderiam ser relevadas se o resultado final obtido, montante do lucro ou do prejuízo fiscal, permanecesse o mesmo, não caberia a multa ser imposta. Logo, cumpre rejeitar seu argumento. Então, é o texto que eu estou trazendo, que eu estou partilhando da conclusão. Desse tópico aqui, da multa aplicada em duplicidade, é que eu acho que cabe uma retificação no valor da multa. Eu matutei muito em cima disso, pensei muito e evidentemente, talvez tenham discussões aqui, mas eu optei por retificar o valor da multa, vou explicar por quê. No tópico da multa aplicada em duplicidade, destaca seu inconformismo com a multa aplicada por conta de utilização de informações tidas como incorretas, serem base de cálculo os mesmos valores para fim de apuração de imposto de renda como para a contribuição social. Então, ela alega aqui novamente, que eu já falei no relatório, né, que a fiscalização pegou informações inexatas lá na N300, que é a apuração do lucro real, e na N350, que é a apuração da contribuição social, mas são as mesmas informações, são os mesmos valores, e ela somou para fazer parte de cálculo, base de cálculo da multa. Basicamente é isso que está surgindo. Muito bem. Então ela reproduz aqui o quadrinho, né? Esse quadrinho aqui que é o quadro lá que ela trouxe da fiscalização aqui. Diante das informações prestadas, no item 71 aqui do recurso, na página 20 do voto,
Diante das informações prestadas pela recorrente à época da fiscalização, a diferença constatada entre os valores declarados na SCF e seu valor correto foram considerados 2 vezes, tanto para a RPJ como para a contribuição. Ou seja, a mesma informação replicada para 2 campos distintos. Foram tomadas para servir de base de cálculo para a multa. Veja-se as supostas incorreções contidas na SCF. Então está aqui o quadro demonstrativo de cálculo da multa. Pode observar, aqui, você tem aqui no quadro base de cálculo da multa, no M300, demonstração do lucro real. A base de cálculo da multa tem lá, lucro líquido 162. Né? E aí na contribuição social também tem 162, depois tem ajuste por diminuição do valor do investimento, 261 e 261. Ajuste por, menos ajuste por aumento do valor de investimento avaliado pelo patrimônio líquido, 175 e 382. Então está dizendo que esses 3 valores aqui estão considerados tanto o imposto de renda quanto a condição social, e ela entende que foram somados para fazer base de cálculo da multa. Tá? Muito bem. É evidente que a incorreção é uma, está dizendo aqui no item 72. A declaração desses valores não pode ser diferente do imposto de renda e condição social. Estes são considerados pelo mesmo valor para fim de apuração desses 2 tributos. Portanto, visto que a informação é única, ela não pode ensejar aplicação dupla de penalidade, simplesmente porque afeta a apuração desses 2 tributos. Não há infração dupla, porque a informação fornecida é única. Bom, ela vai continuar aqui. Portanto, nesse caso, mesmo que se considere esse elemento cálculo com base de cálculo para a multa, a inexatidão cometida não pode ser considerada 2 vezes, sob pena de aplicação da multa em duplicidade, somente porque a informação influencia na composição do imposto de renda ou contribuição social. Diante disso, de forma a evitar o crime pela aplicação de multa pela inexatidão dos mesmos elementos que influenciam a apuração do imposto de renda e contribuição social, requer a diminuição da multa. Né? Na decisão de piso, foi defendida a seguinte posição. Por fim, a impugnante alega que a multa teria sido aplicada em duplicidade, visto que há aplicação dupla para as informações inexatas declaradas pela Arena Itaquera em relação ao lucro líquido, ajuste por diminuição do valor de investimento avaliado pelo patrimônio líquido e ajuste por aumento do valor de investimento avaliado pelo PR. Nesse caso, sustenta a impugnante a diferença constatada entre os valores declarados na SCF e seu valor correto foram considerados 2 vezes, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Contudo, as objeções da impugnante são infundadas, ainda que os itens, e eu estou falando aqui, a DRJ decidiu. Ainda que os itens mencionados de falta apresentem valores idênticos, dizem respeito às mesmas rubricas, não há falar em duplicidade, porque a apuração da base de cálculo do imposto de renda social são feitas separadamente em demonstrativos da parte do âmbito da SCF. Assim, as incorreções que se verificarem em quaisquer dos campos, mesmo se repetidas, têm de ser computadas na apuração da base de cálculo da multa. Conforme demonstrado pela clareza precisada nas páginas 19, 22 a 25 do relatório fiscal, a autoridade lançadora, ao determinar a base de cálculo da multa, levou em conta apenas os indicados em campos alteráveis ou editáveis da demonstração do lucro real e da demonstração da base de cálculo da condição social. Nenhum campo seja de preenchimento automático foi computado. Logo, não procede a queixa da impugnante. Embora no presente caso haja coincidência de valores, os campos considerados pela fiscalização eram de livre preenchimento pelo sujeito passivo. Assim, os erros em quaisquer desses campos são passíveis de punição. Bom, eu discordo desse entendimento. Não sei o pensamento dos senhores, mas eu entendo diferente. Para uma visualização do que pretendo concluir, reproduz os quadros elaborados no relatório de fiscalização. Aqui no item 25 do TVF, a fiscalização produziu os quadros verificação de inexatidões, incorreções e omissões na SCF, por meio dos quais demonstra as inexatidões, incorreções ou omissões da Arena na apuração do lucro real e da base de cálculo da condição social. Nesses quadros, são destacados a coluna de valor declarado na SCF, a coluna valor correto, que representa os valores que deveriam ter sido declarados, segundo a escrituração contábil digital SCD,
e a coluna diferença verificada, que corresponde à valoração das inexatidões, incorreções e omissões observadas no preenchimento da ECF. Então, esses dois quadros aqui, onde a fiscalização montou, que mostra as inexatidões, né? E a base de cálculo para fim da multa. Você observa aqui, então, vocês podem observar que as informações, o valor correto, alguns deles estão, tanto foram utilizados para imposto de renda como para contribuição social. Eu entendo que a multa é uma só. Eu não estou aqui apurando contribuição social, nem estou apurando imposto de renda, estou apurando a multa, vou dar multa. E a multa é informação inexata agora. Ela vai ser utilizada de forma sequencial em toda a SCD, em toda a SF, e que eu discordo. A informação, para mim, é uma só que está errada. A repercussão disso, se vai ter no imposto de renda, se vai ter na contribuição social, ela, para mim, ela vai ser objeto de uma outra coisa, outra investigação. Agora, a informação, para mim, meu entendimento, ela não vai se produzindo assim para outros ramos da declaração da escrituração. Muito bem, é assim que eu entendo. O fato é que uma informação tida como incorreta, lá no quadro acima, está sendo utilizada na base para cálculo de duas multas. Ou seja, o mesmo valor está compondo duas bases de cálculo, algo que não se pode aceitar, mesmo que, no caso, tenha sido utilizada a mesma informação na demonstração de dois tributos distintos, imposto de renda e contribuição social. Eu entendo que a informação incorreta detectada deve ser utilizada apenas uma vez na apuração da base de cálculo da multa em debate. Uma eventual repetição desta informação incorreta, vindo a repercutir em outros elementos ou demonstrativos da SF, não significa que será tal informação, entenda o valor que ela contém, poderá ser utilizada tantas vezes quantas foram as vezes em que aparece repetida. Aí não importando a natureza do demonstrativo na SF. Dessa forma, de forma que neste aspecto eu acato a reclamação da recorrente, devendo-se reduzir em 8.994.790,64, que é o valor que está na página 19 do relatório fiscal, que são as informações que foram utilizadas na contribuição social. Na realidade, eu estou reduzindo neste valor aqui. Comentários adicionais. Apesar do articulado e coerente argumento trazido no recurso voluntário, permanece mantida em parte a multa lançada. Mas gostaria de registrar que este conselheiro relator também lamenta a inexistência no regramento legal desta penalidade de um limite financeiro, de um freio na apuração do valor da multa a ser aplicada. Ele também fala sobre isso. O recurso voluntário é muito bem articulado, muito bem posto, colocações bem adequadas. Realmente, essas multas, elas têm que ter um freio, porque as grandes empresas, né, elas cometem equívocos, né, na SCD ou na SF, são punidas com valores altíssimos. Eu acho que existem algumas multas que têm um freio, tem um limite. Essa aqui não tem. Mas, enfim, eu entendo que realmente houve, sim, uma aplicação dupla aí nas informações. Eu acho que a informação é uma, se ela tem repercussão no cálculo de tributos, para mim é outra coisa. A informação é a mesma, tanto para imposto de renda quanto para a contribuição social. Então, senhor presidente, esse é o voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de se reduzir em 8.994.690,64 o valor da multa lançada. Esse é o voto. Muito bem. Está aberta a discussão. Já diria o Manezinho aqui, né, o Carlos André? Interessante, meu caro Alves. Não é verdade? Muito interessante. Presidente, na verdade eu queria perguntar ao relator, porque em algum momento aqui ele fala que ele viu o que estava errado e demonstrou a fiscalização como se estivesse corrigindo, mas que ele não conseguia mais transmitir os arquivos eletrônicos. Ele tentou corrigir o erro? Eu não... Aqui, deixa eu voltar lá no relatório. Ele não podia mais, porque a SF não dava mais para corrigir, porque tinha passado o prazo. A SCD ainda, eu acho que ainda era possível, mas a SF não. Pois é, porque tem aquela questão
que a multa pode ser reduzida em 50%. A fiscalização fez isso. Ela fez isso. Ela apurou, o valor seria muito maior do que foi lançado. Ah, é? Já está reduzida em 50%? Sim, já está reduzida. Se você explorar no relatório, ela já está reduzida em 50%. Entendi. Ok, obrigada. Daniel. A questão aqui, por mais que eu sou um crítico muito grande dessas multas aqui, sempre questiono muito, acho que realmente não tem limites, às vezes você tem valores que são realmente absolutamente desproporcionais, só que o que eu pondero é que ele poderia ter tido uma falha na entrega para parte da base, não da outra, as bases de cálculo são diferentes, né, então não sei se seria o caso realmente de multa em duplicidade aqui. Na realidade, né, Daniel, a questão... Mas é uma discussão interessante. A questão não é nem essa, é que a gente pode até... Aliás, a gente não pode discutir a justeza da multa. Uhum. A multa ela Sim. foi definida por lei e está lá, e assim, tem uma forma de cálculo, e ela é bem clara. É 3% incidente sobre cada uma das informações prestadas erroneamente. Agora, se ele presta a mesma informação errada, tanto no demonstrativo quanto o outro, o mesmo valor, ele incorreu em dois erros. Ele podia prestar uma e não prestar outra, né? Então Exato. Você teria a incidência da multa de toda forma, porque as bases são diferentes. No frigir dos ovos, ele incorreu no mesmo erro 2 vezes. Essa é a questão. Entendeu? Ou seja, não é questão que a multa foi aplicada em duplicidade, não é isso. É porque está sendo considerada a mesma informação em demonstrativos diferentes dentro da ECF para a base de cálculo da multa como um todo. A multa é uma só. A multa ela é calculada sobre o total das informações prestadas de forma inexata. E o total das informações prestadas de forma inexata, o que o fiscal fez? Para cada campo onde ele deveria ter informado tanto, ele informou tanto. E foi somando. Foi somando. Mesmo que o valor determinado de um campo seja idêntico ao valor a ser informado em outro campo, em outro demonstrativo. E é contra isso que o contribuinte está, pelo menos eu estou entendendo, ele está se insurgindo. Isso, ele fala em duplicidade, mas não seria duplicidade. O senhor tem razão, não seria duplicidade, seria outro tipo de coisa. Eu também não falei que é duplicidade, não. Apenas falei, eu entendo que é uma informação só. Eu entendo que a DRJ disse isso, né, que na verdade não haveria duplicidade, enfim. A questão aí é se ele tivesse informado corretamente a CD no que se refere às bases de RPJ e não tivesse de CSL, por exemplo, a aplicação da multa aqui seria viável e não estaria discutindo. Repetindo, gente. Não é isso a questão de eventual duplicidade ou não, que foi uma coisa que a DRJ falou. Se na ECD ele tivesse informado corretamente as bases de RPJ e não tivesse informado a de CSL, a gente estaria falando aqui da mesma multa, do mesmo valor. Repetindo, eu não estou entrando no mérito da justeza. Sim. Ou não. Eu também não estou entrando no mérito da justeza, não. Estou falando a questão seguinte, são duas bases e, isoladamente, se uma das falhas de informação tivesse acontecido, a multa seria exigida da mesma forma. Aí que está, Daniel, não é questão de você dizer que são duas bases. A base de cálculo da multa é uma só. É uma só. É o somatório das informações prestadas de forma inexata. Essa é a base de cálculo da multa. Não tem duas bases aqui, tá? O problema é que ele informou de forma inexata o mesmo valor em 2 demonstrativos diferentes dentro da ECF. Entendeu? Exatamente. Ele errou 2 vezes. Para mim, exatamente isso que o senhor falou. Nós estamos vendo aqui base de cálculo. Então, a base de cálculo da multa é uma só. Como o senhor falou. Tá certo. Aí, Diga. Diga. Não, eu pensei que o senhor tivesse sumido aqui. Não. Eu estou aqui ainda, estou aqui. Estou atento, doutor Camerano. Pode ficar tranquilo. Tem mais alguém com a mãozinha levantada, não? Doutor Carlos. Presidente, um pouco na linha do conselheiro Daniel,
que eu entendo assim, esse raciocínio feito pelo conselheiro relator, ele se justifica, por exemplo, quando uma mesma informação ela repercute em cascata na mesma base. Né? Por exemplo, ele errou ali lucro líquido antes de RPJ. Aí tem ajuste do RTT, o lucro líquido após o ajuste no RTT. Quer dizer, se ele errou o 2, ele vai errar o 4. Né? Mas aí é o mesmo erro, porque se reflete dentro da mesma base. Né? Agora, aquilo que foi apontado pelo conselheiro Daniel, quer dizer, a base de cálculo da contribuição social ela é diversa da base de cálculo, é uma outra apuração, não é apenas a base de cálculo, é uma outra apuração. Né? Então, veja, ali na contribuição social, ele repetiu, né, os 162 milhões e pouco ali no lucro antes da então, o lucro líquido após os ajustes do RTT é o mesmo valor. Né? Embora ele tenha ajuste de RTT lá no IRPJ de 207. Né? Então, veja, assim, o erro é diferente. Embora seja o mesmo valor, o erro é diferente. A minha forma de ver repercute de forma diferente dentro da apuração. Sim. É isso que eu quero dizer. Né? Então, me parece que esse raciocínio ele tem sentido, porque eu estou falando de uma apuração em que o erro ele repercute na sequência. Né? Uhum. Nesse caso, não. São duas apurações distintas, porque senão eu não teria aqui, né, uma repercussão distinta numa e noutra. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a decisão da DRJ deve ser mantida nesse ponto. Como eu falei lá, eu sabia que iam existir discussões, né? Porque eu falei nisso no início, né? Quando eu fui apresentar esse item aí. Eu só reiterando só porque às vezes pode não ter entendido. Que bom que tem discussão, né, Cabrera? Senão fica muito chato. Isso é bom, né? Porque se todo mundo concordar toda hora, fica um negócio chato, né? Então, porque assim... também não pode discordar a todo momento, né, Camerano? A todo momento também não dá para discordar, né? Oi? Também não dá para discordar a todo momento, né, Camerano? Não, porque tem uns aqui que gostam de discordar toda hora, né? Aparece um voto aqui e vai discordando tudo. Mas, exatamente. Enfim, vou nem falar quem está lá em cima. Bom, mas deixa quieto. Bom, então, presidente, então é porque eu acho que realmente é um item que discute, mas eu entendo que a informação, ela inexata, ela é uma só. Não interessa que ela vai ter repercussão lá na contribuição social. A base de cálculo da multa é uma só. Eu não estou aqui apurando imposto de renda, nem apurando condição social. Eu estou apurando informações inexatas. Eu apurei uma informação inexata no imposto de renda, e ela, eventualmente, ela vai ter uma repercussão lá na frente. Isso, para mim, a informação inexata, para mim, ela foi detectada. Se ela tem repercussão na condição social, isso, para mim, eu não posso considerar que isso aí é uma outra informação inexata, porque são valores idênticos que vão compor uma base de cálculo de uma multa. Eu estou computando R$500 mil numa informação inexata 2 vezes, por exemplo. Então, isso foi o que me atormentou um pouco, mas eu sabia que isso aqui ia ter discussão, senhor presidente. Tranquilo. E a sua preocupação é altamente respeitável. Né? Bom, mais alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar a votação? Passemos a votação, então. Doutor Daniel. Presidente, eu vou pedir vista desse processo aí. Vai pedir vista? Vou. Tá. Eu tenho primeiro momento, eu tenho essa impressão da diferença das bases, tanto se olhar, os ajustes são diferentes, mas realmente é um caso que eu nunca tinha avaliado assim de forma tão aberta aqui
vou dar uma analisada com mais calma aqui. Ok. Se fosse o ninho do urubu, eu até ia entender, mas a Arena Taquera... Eu tento me manter imparcial, entendeu? Tá certo. Ô Camerano, lá, Pois eles, não, senhor. lá eles não têm arena Itaquera, ô Camerano. É, ninho popular, né? Pra render isso tudo aqui, tá entendendo? Tu viu o faturamento desse negócio aqui, ô Camerano? É monstruoso, hein? Pra ter uma multa desse valor? Tá entendendo? Então, é um pouquinho diferente, entendeu? Bom, então, o item 28, lido o relatório e voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário. O conselheiro Daniel pediu vistas do processo, ok? Presidente, a doutora Luciana também não está aparecendo. Eu vou dar um intervalinho de 2 minutos agora, tá? Aí a gente retorna para complementar o julgamento dos processos dessa tarde e adiantar alguma coisa da sexta-feira, tá ok? Todo mundo sai ou não precisa sair? Eu acho bom todo mundo sair, tá? O apoio quer falar, só um minutinho. Sim? Doutor Luiz, Sim. desculpa, é porque a nossa conexão tinha caído, aí eu fiquei um tempo fora. A Poliana pediu para o senhor enviar todos os vídeos gravados agora da parte da tarde, porque realmente está bem difícil para a gente aqui. Tranquilo, sem problema. Obrigada, viu? Aí depois, quando voltar do intervalo, o senhor poderia me falar os itens que foram julgados no momento que eu fiquei fora? Olha, eu já posso te falar já, nós julgamos até agora, tá? Estamos julgando na ordem, inclusive. Item 28, que nós acabamos de julgar, tá? Item Eu anotei, o último que eu anotei foi do 22 a 25, que era do Dr. André. Isso, julgamos o 26, o 27 e o 28. Sem dar intervalo, né? O senhor seguiu. E agora eu não sei te dizer, eu acho que eu tive que dar um intervalo porque caiu a conexão, tá? Tá ok, obrigada. Mas depois eu posso verificar com mais calma, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Tá, então, por favor, Carlos André, pode interromper a gravação?